Muito bem, pessoal. Nós estamos estudando, nesse nosso primeiro módulo, tributos, vimos a definição e começamos a estudar as espécies tributárias, falamos sobre isso, sobre as taxas, as contribuições de melhoria e estamos conversando sobre impostos. Vimos o fato gerador, que é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vimos o princípio da capacidade contributiva, que é sempre que possível só se aplica aos impostos, do artigo 145, parágrafo 1º, sempre que possível terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Vimos a classificação dos impostos, a classificação jurídica adotada pelo CTN e aquelas outras doutrinárias, e agora nós vamos conhecer alguns aspectos fundamentais a respeito dos impostos. Antes de voltarmos para a tela, deixa eu perguntar para você, se eu pudesse ouvir a resposta de vocês, eu acho que eu saberia qual seria ela. A pergunta é, para onde deveria ir a arrecadação que o Estado tem com relação ao IPVA? A imensa maioria das pessoas talvez respondesse que deveria ser gasto com a manutenção de estradas. Não só não é assim, como a Constituição proíbe que haja essa destinação específica. Isso está no artigo 167, inciso 4 da Constituição, que nós vamos conhecer agora. Vamos lá para a tela. Artigo 167. São vedados. Inciso 4. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Tem algumas ressalvas, nós vamos conhecê-las, mas é vedada essa vinculação. Então, voltando para mim, por mais nobre que possa parecer, não pode a LOA, Lei Orçamentária Anual de determinado município, determinar que a arrecadação do ISS vá para a criação de asilos populares. É vedado constitucionalmente essa vinculação da receita, por mais nobre que pudesse parecer. Certo? É vedado constitucionalmente. Portanto, a lei orçamentária do Estado, de qualquer Estado, não pode determinar que a arrecadação do IPVA vá para manutenção de estradas. É vedado constitucionalmente, artigo 167, inciso 4, que vocês acabaram de ver. No entanto, tem as suas exceções, é lógico. Situações nas quais poderá haver uma vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, vamos lá para a tela. O caput do artigo 167 diz que são vedados, inciso 4, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados, e aí vamos conhecer as ressalvas quais são. Então vamos lá. Primeira, a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se refere os artigos 158 e 159. Ora, voltando para mim, nós vamos estudar depois que nem toda a arrecadação dos impostos permanece com aquelas pessoas jurídicas competentes para instituí-los. Por exemplo, 50% do IPVA os estados têm que entregar aos municípios, 25% do ICMS os estados têm que entregar aos municípios, 10% do IPI terão que ser repassados aos estados pela União. Então vejam que essa destinação específica não só pode, como tem que haver, porque está previsto na própria Constituição Federal. Voltando para a tela. 2. Destinação de recursos para as áreas, ações de serviço público de saúde, isso é permitido. 3. Para manutenção e desenvolvimento do ensino, isso é permitido. 4. Para a realização de atividades da administração pública tributária, portanto, voltando para mim, para aparelhar a fiscalização, dando equipamentos, veículos, para melhorar a administração tributária, é possível essa vinculação. Voltando para a tela. 5. Para prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. Vamos lembrar, vamos ver o que é isso aqui. Voltando para a tela,
Eu quero colocar um novo slide para mostrar para vocês do que se refere, nesse caso, essa vinculação. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela tem um princípio que é o princípio do equilíbrio. Ou seja, a previsão das receitas tem que ser igual à fixação das despesas. Porque não tem sentido, voltando para o Borbinha, o governo arrecadar mais do que precisa e nem pode arrecadar menos. Então, a previsão das receitas tem que ser igual à fixação das despesas. Princípio do equilíbrio. Voltando para a tela. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos as seguintes, a previsão de receita e a previsão de despesa para os diversos meses. Então, vem lá, janeiro, receita de 20 milhões em R$1.000, né? Isso tudo em R$1.000. Receita de 20 milhões, despesas de 20 milhões, certo? E por aí vai, etc. Aí tem lá, em novembro, uma receita de 50 milhões e uma despesa, portanto, de 50 milhões. Acontece o seguinte, uma obra que estava para ser feita em novembro, por um motivo qualquer, teve que ser antecipada para janeiro. Mas não há tempo hábil para isso. Não há dinheiro para isso. Não é que não há tempo, não há dinheiro para isso. Então o governo vai ao banco e diz assim, olha, eu preciso de 30 milhões de reais emprestados. Aí o gerente do banco vai dizer assim, olha, você vai me desculpar, o senhor governador, o senhor prefeito, mas vocês não são bons pagadores, meu banco não permite esse empréstimo. Aí o governo disse, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar 30 mil da arrecadação de novembro, que é para onde estava prevista a prova, para a obra, e vamos vincular, separar, deixar vinculado para pagamento desse empréstimo de 30 mil. Então, na verdade, observem que o governo está fazendo uma operação de crédito, um empréstimo, por antecipação de receita. Ele está pegando 30 mil, que ele sabe que vai ter de receita lá em novembro, e vai dar como garantia no empréstimo aqui. Então, essa é uma operação de crédito, de empréstimo, por antecipação de receita. Isso é permitido pela Constituição Federal, além da sexta vinculação possível, que vocês estão vendo na tela, que é a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos, né, de estados e municípios, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Certo? Então, como é que funciona isso? Voltando para mim, funciona da seguinte forma. O governo municipal quer pegar um empréstimo, o banco exige uma garantia da União, a União dá a garantia, mas exige uma contra-garantia do município. A arrecadação dos impostos do mês tal vai ficar como garantia, contra-garantia para a União, porque se a União tiver que pagar a dívida do município ao banco, aquele dinheiro já está pronto para ser pago para a União. Então, minha gente, voltando para a tela, vamos repetir esse detalhe importantíssimo. 6 possibilidades de vinculação de receita. Uma, que é obrigatória, que é a repartição do produto, conforme eu falei com vocês. 2, a destinação para a saúde. 3, para ensino. 4, para administração tributária. 5, para operações de crédito por antecipação de receita. E 6, para oferecimento de garantia ou contra-garantia à União. Voltando para o Borbinha, fora estas 6 circunstâncias, minha gente, é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Legal? Muito bem. Bom, nós precisamos, já vimos agora os impostos, acabamos com os impostos, vimos as taxas, as contribuições de melhoria e vimos os impostos. Agora,
antes de olharmos as outras espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais ou especiais, há necessidade de a gente fazer um apanhado sobre essas 3 primeiras espécies tributárias que, não se esqueçam, conforme eu já disse com vocês, são as únicas assim consideradas pelo CTN, porque o CTN não foi atualizado desde 1966 com relação a isso. Então, nós precisamos conceituar o que é um tributo vinculado e um tributo não vinculado. Muito fácil essa distinção. Vamos lá para a tela. Observem que no caso das taxas, o indivíduo paga um valor por um serviço específico. A seta penetra pela sociedade e vem até o contribuinte. Ele sabe exatamente... vamos entender essa simbologia aqui? A fazenda pública, o contribuinte e a sociedade em volta do contribuinte. Então é isso, fazenda pública, contribuinte e a sociedade em volta do contribuinte. Observe que quando ele paga uma taxa, o serviço penetra pela sociedade, vem diretamente a ele, ou seja, ele sabe exatamente por qual atividade estatal ele está pagando, o que também ocorre na contribuição de melhoria. Ele paga por uma valorização imobiliária no seu imóvel como decorrência de uma obra pública específica realizada, que ele sabe qual foi. Portanto, esses tributos são chamados tributos vinculados. No entanto, no caso dos impostos, observe que o indivíduo paga, o contribuinte paga, mas não sabe exatamente por qual atividade estatal ele está pagando, não sabe. O benefício, observe, volta para a sociedade como um todo, e não especificamente para ele. Então, os impostos são chamados tributos não vinculados. Então, observem por quê. Porque no caso das taxas e das contribuições de melhoria, há um vínculo entre quem paga e quem recebe o serviço. E no caso dos impostos, não há esse vínculo, portanto, são chamados tributos não vinculados. Mas voltando para mim, olha só, gente. Muito cuidado. Pelo seguinte. Na definição de tributo, lá no artigo 3º que nós já vimos, nós vimos que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cuidado para não confundir cobrança por atividade administrativa plenamente vinculada com tributo vinculado. São conceitos absolutamente distintos, conforme a gente vai reforçar mais daqui a pouco. Então, a taxa é um tributo vinculado porque eu sei por qual atividade estatal eu estou pagando. A contribuição de melhoria também e o imposto não. Agora, todos os tributos, como espécies tributárias que são, têm sua cobrança por atividade administrativa plenamente vinculada. Então, se eu lhes perguntar quais os tributos cobrados por atividade administrativa plenamente vinculada, todos eles. Agora, quais os tributos vinculados? Taxas e contribuições de melhoria, porque há um vínculo entre quem paga e quem recebe o serviço, e os impostos, tributos não vinculados. Certo? Ô, Borba, mas eu estou aqui meio confuso, essa questão de tributo vinculado, receita vinculada, cobrança vinculada. Então vamos clarear isso? Vamos para ficar legal mesmo, ficar 100%, não se esqueçam que vocês têm aquela participação lá no lançando as perguntas, eu respondo sempre com presteza possível, né? Às vezes atrasa 1 ou 2 dias, estou viajando, dando aula, ou trabalhando na fiscalização, mas sempre respondo. Não esqueça que é fundamental que vocês participem daquela parte relativa às perguntas lá, da participação, dessa interação pós-vídeo, né? Pós-aula. Muito bem. Então vamos lá. Eu quero colocar na tela para vocês, vamos lá para a tela, 3 conceitos. O primeiro conceito diz respeito à cobrança vinculada. O segundo conceito diz respeito a tributo vinculado. E o terceiro conceito diz respeito à receita vinculada.
Observem que são conceitos muito semelhantes na escrita, mas absolutamente distintos. Então vamos lá. A cobrança vinculada aqui, a vinculação é à lei. E vocês sabem, ou seja, tem que ser cobrado exatamente como está previsto em lei. E vocês sabem que todos os tributos são cobrados por atividade administrativa plenamente vinculada. Todos os tributos são cobrados dessa forma. A vinculação aqui é à lei, nos moldes da lei. A questão do tributo vinculado, a nossa segunda classificação, diz respeito à vinculação a uma determinada atividade estatal. E nós já vimos aqui que os tributos vinculados são as taxas e as contribuições de melhoria. Certo? Então, tributos vinculados, taxas e contribuições de melhoria. Agora, outro conceito é a receita vinculada. A vinculação aqui é a uma determinada despesa. E aí nós temos um quadrinho para montar. Mas antes de olharmos esse quadro, cuidado. Então, a taxa é um tributo vinculado porque há uma atividade estatal específica pela qual esteja pagando. O que não quer dizer que tenha receita vinculada obrigatoriamente, conforme a gente vai estudar. Então, com relação à receita vinculada, vamos conversar aqui. Taxas e contribuições de melhoria, a vinculação é permitida. Nada impede, não há nenhum impedimento de que ocorra uma vinculação, mas não é obrigatória. Aí está o detalhe. Aí é que está o detalhe. Ela não é obrigatória, a vinculação da receita. Então, voltando para mim, nada impede que a lei orçamentária municipal determine que a arrecadação da taxa de coleta de lixo vá para o serviço de coleta de lixo, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Pode ser aplicada onde o governo bem entender. A mesma coisa na contribuição de melhoria, ela pode ser vinculada ao pagamento da obra de que resultou a valorização do imóvel, mas não é obrigatório. Certo? Voltando para a tela. No caso dos impostos, nós já observamos aqui que a vinculação é inclusive vedada pela Constituição Federal, com algumas exceções. Lembram-se delas? Essas 6 aqui, ó. Essas 6 vinculações permitidas pela Constituição que nós já vimos. Então, a vinculação, no caso dos impostos, é vedada como regra geral, com aquelas exceções. E já que nós estamos aqui falando das espécies tributárias, nós precisamos completar, embora não tenhamos ainda conversado sobre elas, os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais. No caso dos empréstimos compulsórios, é obrigatória a aplicação dos recursos dos motivos que geraram a sua instituição. Nós vamos estudar, voltando para mim, nós vamos estudar que pode ter como motivo de cobrança dos empréstimos compulsórios calamidade pública, guerra externa ou sua iminência ou investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Então, os recursos terão que ser aplicados os motivos que geraram a sua imposição. Sempre. E voltando para a tela, no caso das contribuições parafiscais ou especiais, em alguns casos há uma destinação específica e em outros não. Então, minha gente, olhando para essa tela que está aí, eu quero uma perguntinha básica. Qual é a única espécie tributária que, mesmo sem ainda termos estudado, que em qualquer situação os recursos terão que ser aplicados nos motivos que geraram a sua imposição? São os empréstimos compulsórios, nos termos do artigo 148, parágrafo único da Constituição Federal. Ok? Porque, no caso das taxas e contribuições de melhoria, a vinculação é permitida, mas não é obrigatória. No caso dos impostos, é vedada, com aquelas exceções. No caso dos empréstimos compulsórios, é a única que é obrigatória, porque no caso das contribuições parafiscais ou especiais, em alguns casos é obrigatória, em outros não. Certo? Voltando para o Borbinha, então não confundam os conceitos de
cobrança vinculada, porque todos os tributos são cobrados por atividade administrativa plenamente vinculada, tributo vinculado, taxas e contribuições de melhoria, e os impostos e tributos não vinculados, e receita vinculada. São expressões semelhantes, mas vocês acabaram de observar e entender absolutamente distintas. Muito bem. Mas ainda antes de olharmos os empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais ou especiais, nós precisamos olhar um outro detalhe a respeito de impostos. Não só a respeito de impostos, a respeito de taxas, contribuições de melhoria e impostos, que é o artigo 4º do CTN. O artigo 4º do CTN, antes de olharmos, ele trata da natureza jurídica específica do tributo. O que é a natureza jurídica específica do tributo? É saber se ele é um imposto, se ele é uma taxa ou se ele é uma contribuição de melhoria. Isto é saber a natureza jurídica específica do tributo. Então vamos lá para a tela. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais e a destinação legal do produto da sua arrecadação. Ok? Então, minha gente, voltando para o Borbinha, para saber a natureza jurídica específica do tributo, saber se ele é um imposto, se ele é uma taxa ou se ele é uma contribuição de melhoria, o importante é saber o fato gerador, que nós já conhecemos. Se for o exercício do poder de polícia ou utilização de serviço, taxa. Se for uma valorização de um imóvel como decorrência de uma obra pública realizada, contribuição de melhoria. Se for uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, imposto. E aí é irrelevante a denominação, a destinação da receita, isso tudo é irrelevante. Vamos dar um exemplo prático. O município criou um novo tributo e denominou de taxa de serviços gerais. Mas o fato gerador desse novo tributo era uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Que imposto, que tributo é esse? Já falei, imposto. Certo? Ah, mas a lei chamou de taxa. Dane-se do que a lei chamar, porque a denominação é irrelevante, a destinação é irrelevante. O que interessa é o fato gerador. Então, voltando para a tela, este é o artigo 4º do Código Tributário Nacional. A natureza jurídica do tributo, específica do tributo, é determinada pelo seu fato gerador, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e as características formais previstas em lei, bem como a destinação legal do produto da sua arrecadação. Isso é irrelevante para saber se aquele tributo é um imposto, é uma taxa ou é uma contribuição de melhoria. O que interessa é o seu fato gerador. Muito bem, voltando para o Borbinha. Minha gente, agora nós vamos estudar as outras espécies tributárias. As outras duas espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais ou especiais. Importante você observar que até agora, quando nós estudamos impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós vimos os aspectos constitucionais e fomos ao CTN buscar o fato gerador. No caso da taxa, artigo 77, no caso da contribuição de melhoria, artigo 81, no caso dos impostos, artigo 16. Só que agora, você já sabe que os empréstimos compulsórios, como existem atualmente, e as contribuições para fiscais ou especiais, não estão elencadas no Código Tributário Nacional. E, portanto, nós vamos estudá-las, essas espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as contribuições para fiscais ou especiais, baseado em dispositivos constitucionais. Não existem normas gerais no CTN com relação a essas espécies tributárias. Legal? Muito bem. Então vamos lá. Empréstimos compulsórios. Vamos para o texto da Constituição Federal. Para a tela. Artigo 148 da Constituição Federal. A União, a União, a União, a União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. E aí, minha gente, vem dois motivos para a instituição dos empréstimos compulsórios. Inciso 1, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E no inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Dois motivos. E antes de continuarmos, o parágrafo único, que você já sabe disso, porque nós já acabamos de ver, determina que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Já vimos que é a única espécie tributária que, em quaisquer circunstâncias, terá a sua receita vinculada aos motivos que geraram a sua imposição. Mas voltando para mim, muito cuidado. Eu falei com vocês que quando nós estudamos impostos, taxas e contribuições de melhoria, para que nós soubéssemos o fato gerador, nós tivemos que ir ao CTN, porque a Constituição Federal, guardem isso, não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Ela traz os motivos pelos quais tributos poderão ser cobrados, e não os fatos geradores. Então, quando nós formos falar sobre impostos, estão previstos na Constituição, fato gerador, artigo 16 do CTN, taxa, artigo 71 do CTN, 77, perdão, do CTN, contribuição de melhoria, artigo 81 do CTN, e os empréstimos compulsórios nós não sabemos os fatos geradores, nós sabemos os motivos para a instituição. O tarado do examinador vai colocar para vocês que os fatos geradores dos empréstimos compulsórios são calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional. Não são. Esses são os motivos pelos quais poderão ser instituídos. Vamos dar um exemplo prático. Construção de furnas, centrais elétricas de furnas. Foi considerado, à época, um investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. E se cobrou um empréstimo compulsório para a construção de furnas centrais elétricas. Este foi o motivo, investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. O fato gerador, segundo a lei complementar que instituiu, era o uso da energia fornecida por furnas. Este era o fato gerador. Então, muito cuidado que o tarado do examinador vai tentar pegar vocês. Constituição não traz fato gerador de nenhuma espécie tributária. Traz os motivos pelos quais poderão ser instituídos os tributos e, no caso dos empréstimos compulsórios, voltando para a tela para a gente ver numa figura, para ficar mais fácil, a União poderá instituí-los mediante lei complementar por motivo de... E aí vem os dois motivos, né? Despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Agora, há um detalhe nisso tudo. Voltando para mim. Nós vamos estudar, com todos os detalhes, dois princípios constitucionais importantes. Um é o princípio da anterioridade e o outro da noventena. Vou explicar rapidamente, porque a gente vai estudar com detalhes. O princípio da anterioridade determina que a lei que institui o aumento do tributo, se foi publicada em um ano, eu só posso cobrar no exercício seguinte. Mas tem um detalhe. Se foi publicada a lei em dezembro, eu já poderia cobrar em janeiro, já é exercício seguinte. Então foi criado o princípio da noventena, determinando que, além de ter que esperar o exercício seguinte, terão que ter transcorridos 90 dias da lei, da data da publicação da lei. Ambos são limitações ao poder de tributar que nós vamos estudar, tem exceções, etc. Mas, voltando para a tela, observem que, no caso dos empréstimos compulsórios, se for instituído por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ele não obedece nem à anterioridade e nem à noventena. Agora, se for investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, ele obedece aos dois princípios, tanto a anterioridade quanto a noventena. E voltando para mim, isso em função da análise do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Eu digo isso porque, volta para a tela, observem que no artigo 148, ele não foi atualizado, ele só manda observar o artigo 150, inciso 3,
a linha B, no caso de investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional. Mas também terá que ser observada a linha C, que é o princípio da noventena, em função do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Certo? Muito bem. É que não foi atualizada a Constituição, houve um erro aí na atualização da Constituição. Então, voltando para mim, estes são os empréstimos compulsórios. Muito cuidado. Facílimo. Quem é que pode instituí-los? A União, a União, a União. Mediante qual tipo de lei? Complementar. É uma dos quatro tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Vamos conhecer todos, esse é o primeiro. Motivos, não são fatos geradores. Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, que não obedece nem à anterioridade, nem à noventena. E investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, que embora seja de caráter urgente, relevante e interesse nacional, tem que obedecer tanto à anterioridade quanto à noventena. E duas perguntinhas finais. Ô Borba, como que eu vou saber se determinado investimento público é de caráter urgente, relevante e interesse nacional? Não sei. Quem vai ter que decidir isso é a maioria absoluta do Congresso Nacional, que é o quórum para aprovação de uma lei complementar federal. Certo? E o último detalhe é curioso. Empréstimo compulsório, como o próprio nome diz, é devolvido. Lógico. O Brasil já instituiu 14 empréstimos compulsórios. Sabe quantos devolveu? Nenhum. Nenhum. Mas se cai numa prova, empréstimo compulsório no Brasil é devolvido, marca com raiva, mas marca que é. Certo, moçada? Estes são os empréstimos compulsórios. No próximo encontro, nós vamos estudar a nossa última das 5 espécies tributárias, que são as contribuições parafiscais ou especiais, com todos os detalhes relativos a essa importantíssima espécie tributária. Até lá.